Né, o grupo está completando 37 anos, né? E aí? A nível nós começamos no movimento rap no Brasil, com o movimento hip hop se formando, ainda se organizando, e o movimento rap paralelamente. E eu não comecei por causa do movimento, ou comecei porque eu vi que eu tinha uma aptidão para escrever e declamar a partir do momento que eu vi Miele cantando um rap. Eu achei legal a maneira que ele expressava a letra dele. É um compacto de 79 que eu acabei comprando quando eu vim morar em São Paulo, em 81, sou de Recife. E eu comprei aquele compacto que tinha um lado instrumental, né? Que é a Melô de Tagarela, Miele, que usava a música do Sugar Hill Gang, que consequentemente usava a música do Chique, Good Times. Tá. Então, assim, Good Times. E aí o Sugar Hill Gang, que foi um pioneiro do rap, Sim. do movimento, eles lançaram aquela música, eu não sei, Delight. Rapper's Delight. Rapper's Delight. Rapper's Delight. E aí... Uma linha de baixo maravilhosa. Exato. Maravilhoso. Aí Tinha as bases, né? Ao vivo. E aí, em cima dessa música, tiveram a ideia de pegar um cara que é um mestre de cerimônia, um MC, na sua concepção, significa mestre de cerimônia. Isso. Você é um MC porque você é uma mestre de cerimônia. Master Se of você, ceremony. quando está com o microfone na mão, você é a mestre de onde você estiver cantando. Ela já desafiou o Ivo para uma batalha. Uma batalha, e eu já saí correndo. Ele não Se me aceitou, viu? Eu saí correndo, bicho. Eu saio Só correndo digo que ele antes, correu. mais rápido Só que digo você. isso. Eu não rimo nada. Eu vou rimar com ela aqui. Eu vou falar assim que eu não rimo nada na hora de improviso. Até escrevo letras na hora que eu vou cantar, mas eu não rimo nada de improviso. Então, pra mim, não é. Manda a história que você estava. Então, o que acontece? Aí a gente vem nesse movimento, nessa onda, e eu, por causa daquela música, comecei a gostar. Eu falei, pô, eu não tenho aptidão para cantar, não tenho voz de cantor. Eu queria ser mesmo, mas não cantor. Mas eu não tenho voz de cantor. Quem sabe vai dar certo no rap. Eu queria escrever, até porque minha família toda ela vem um pouco da arte. Minha mãe é escritora. Minha mãe era escritora. Ah, que bacana. E escreveu 3 livros. E meu pai foi músico antes de tudo. Então, assim, eu já tinha sempre... Eu cresci ouvindo música. Meu pai tinha mais de 5.000 discos, assim. Ele era viciado em comprar discos e eu tinha que limpar esses discos. Era disco de vinil. Falando em anos 70, aí a maioria de vocês não Disco estava de vinil. planeta. E eu tinha que limpar os discos, então eu ficava olhando aquelas capas. Eu cresci ouvindo Renato Seu Blue Caps, cresci ouvindo Bartinho da Vila, Jorge Ben, Roberto Carlos. Jovem Guarda, meu pai gostava muito. Depois a Disco Music. Então a gente cresce com uma influência muito boa de música. Ao mesmo tempo, não era música black. Eu não tinha essa diferenciação para mim. A City Maia era black. Lá eu morava em Recife, né, na periferia de Pernambuco. Música era música. Música era música. Não tinha... E sempre vai ser. A não ser quando é Esse samba. é o A não ser quando grande fosse detalhe. samba, que originais do samba. Meu pai ouvia muito na época e tudo. Clara Nunes. Então, eu cresci ouvindo música de vários tipos, de vários estilos. Depois né? eu vou contar uma curiosidade a respeito de Originais do Samba, mas pode Originais continuar. é demais. Então, o que acontece? Crescendo nesse ambiente musical, é claro que eu não tive uma influência de dizer assim, a black music ou não. Quando eu resolvi cantar rap, veja bem, eu estou falando de anos 70, em 81 eu já estava em São Paulo, querendo fazer alguma coisa. Aí eu escrevi a minha primeira letra ali, né? Na verdade era uma analogia, uma atualização da letra do Miele, que tratava dos problemas políticos já na época, que já era uma sátira, né? Isso eu achava bacana, porque como tinha censura ainda, né? Então ele era uma sátira o que acontecia, né? A letra é sensacional e a voz dele, né? Ele era o mestre de cerimônia, ele tinha uma voz muito impostada. A voz Miele era um... vozeirão. Miele era sensacional, né? E aí que eu tive a Uma oportunidade pessoa de arrojada, e eu né? tive a oportunidade de conhecer Arrojada. ele e falar isso pra ele. Que eu virei um rapper por causa dele. Ele Não foi era por causa de arrojado. nenhum... Não foi nem por causa do Sugar Hill Gang, que eu nem sabia que tinha Sugar Hill Gang. Olha Eu fui só, descobrir só depois que aquela música era quase praticamente uma versão. Uma música feita por caras que eu já acompanhava, porque eu via nos discos do meu pai o nome deles lá, principalmente no disco da Cláudia Telles, o capa branca, aquela capa maravilhosa, que você abre e tá o nome dela vazado e embaixo é a foto, que tem o fim de tarde. Ela estava toda de Cara, branco. Cláudia Teles. Ela estava toda de branco, não. Na verdade, ela tá só o rosto dela e quando você abre assim, a capa é branca, né? Isso, quando você branco, abre, tá branco. vazado o nome. Isso. E aí Eu lembro. ali tá o Mauro Mota, Mauro Mota. tá ali tá Tecladista. tá os dois gênios também, né? Que Robson Jorge e Lincoln Lincoln Olivetti, Olivetti. né? Só. Que eu tive Só a isso. oportunidade de conhecê-los. Não, isso. eu não conheci Só. o Robson Jorge, eu conheci o Lincoln Lincoln. Olivetti. Conheci pessoalmente, um cara sensacional também.
E aí esses caras, Mauro Mota, então, também como compositor. Então, o que aconteceu? Eu vi que eles estavam envolvidos nesse projeto do Miele. Eu falei, pô, que coisa boa mesmo, né? Eles que fizeram o arranjo, tocaram. Daí eu peguei e falei, caramba, eu preciso fazer. Tinha um lado instrumental, um lado vocal. Eu escrevi minha primeira letra, foi ali. É claro que não tinha Sampa Crio, não era rapper, não era nada. Eu só queria fazer o que aquele cara estava fazendo. Então eu ficava brincando, colocava o vinil, o compacto no toca-disco. Do lado instrumental. E ficava cantando a letra que eu adaptei dele. Daí, então, por exemplo, a Arena já não existia mais. Né? A gente já está falando de 81, já começa a mudar, porque começa aquela transição da saída dos militares, né? Para a chamada democracia. Então, a gente tem ali uma transição também política, que vai mudando as nomenclaturas, né? Eu não tinha menor conhecimento de política, de nada, mas eu sabia das mazelas, né? Eu vim da periferia de Recife, vi tudo, passei por situações incríveis quando era criança, e esse negócio de enchente que a gente vê hoje aí, o pessoal perder tudo, foi pelo menos umas 10 vezes onde eu morava, porque eu morava num bairro chamado Afogados. Olha aí. E aí, quando chovia, literalmente, se você vacilasse, você morria afogado mesmo. E eu morava do lado de um córrego, que hoje não tem mais lá, que era uma rua Dr. Alberto Moreira, em Recife, lá, em Afogados. Mas eu amava aquele bairro, amava. Claro. Quando eu vou em Recife, eu não faço sem lá, né? Ver onde eu morei. Mas ali, quando chovia, cara, a água vinha aqui, no peito do meu pai. Ó. E assim, tinha que subir, era muito rápido. O que conseguisse salvar na madrugada, depois de uma chuvarada, salvava. Senão você perdia tudo mesmo, tinha que comprar tudo de novo. Então eu cresci vendo isso aí. Isso que o pessoal passa. O pessoal da cidade não sabe o que é isso. Não sabe o que é isso. Na verdade, sabe, porque aqui em São Paulo o pessoal perde muito. Eu tô falando, eu falo do lugar. Quem mora em prédio, quem mora em. Não sabe o que é passar por isso. Mas eu passei por isso muitas, de ficar na casa dos outros, de assim, pessoas que acolhiam a gente até que a água baixasse para limpar a casa. Aí você baixava a água ali, naquela época era cobra, era tudo. Que a gente era meio mato, era meio tudo ali, né? Não é como está hoje em dia, mais avançado, embora eu tive lá agora 2 vezes seguidas no bairro, na minha opinião, piorou muito, muito do que era. Era muito melhor nos anos 70 ainda, apesar disso. Mas não tem mais o córrego que enchia e que... Então isso tudo eu fui colocando na letra ali. Então foi a minha primeira letra. Ela já tem esse cunho social, mas mantendo a questão da sátira. Uhum. E não era por causa da censura, porque, sinceramente, eu nunca senti censura. Como criança, não tinha por que sentir a censura. Né? Eu ainda era criança, pré-adolescente, não tinha como sentir o que era censura ou não era. Eu via falar, você não pode cantar essa música. Minha avó falava, aquela música, pare de tomar pílula quando estourou. Pare de tomar pílula. Que o Odair José. Ele lança essa música, não canta essa música que a gente pode ser preso se for pego. Esse tipo de coisa. Aí a gente ficava mesmo com medo de cantar a música. Né? Mas não tinha uma coisa assim, eu não sentia, eu nunca vi nada onde eu morava, nada. Então por isso que para mim os anos 70 são tão bons, né? Apesar de tudo que estava acontecendo.